Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu peço que abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, e o verso 14. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, e o verso 14. Quem achou diz amém? Juízes, capítulo de número 6, e o verso 14, que diz assim: O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só. Repita comigo, por gentileza. Vai nesta tua força, e eu serei contigo. Meus queridos, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui esta noite. Para mim é um privilégio poder estar falando do amor do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria Vitória, que tem feito o convite para nós estar aqui. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo. Obrigado pelo Senhor ter abrido a porta do seu ministério para nós, e um prazer em conhecer o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão João também, um grande amigo que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Louvar a Deus por alguns irmãos que estão aqui que nós conhecemos. Meu amigo Leonardo, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver a história de um homem por nome de Gideão. Todos nós sabemos que Gideão, ele foi um homem levantado por Deus para livrar Israel das mãos dos midianitas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus, ele levanta Gideão num período em que o povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual, num período em que o povo de Israel estava virando as costas para Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Israel foi uma nação santa, uma nação eleita por Deus, uma nação separada por Deus, uma nação escolhida por Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, nós vamos ver Deus ali, ele convocando um homem por nome de Abrão. Deus, ele vai chamar Abrão e vai dizer: Abrão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela,
e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai nos dizer que Abrão agora, ele obedece o seu chamado, ele obedece a voz do Senhor. E Abrão, ele pega a sua esposa Saraí, ele pega seu sobrinho Ló, ele pega ali os seus servos, seus camelos, seus jumentos, e ele sai a destina a terra que Deus o tinha ordenado, ou que Deus ia ordenar. O interessante é que quando Abrão, ele pega, obedece a voz de Deus, Deus não tinha direcionado, Deus não tinha revelado o qual era a terra em que Abrão iria habitar, mas Abrão agora confiou em Deus, Abrão agora obedeceu a Deus e foi conforme a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Abrão agora ele chega em Canaã, e ali Abrão levanta altares a Deus. No capítulo 15 de Gênesis nós vamos ver Abrão agora fazendo tenda. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Abrão agora, com um determinado tempo, ele está sentado ali na porta da tenda. Deus, ele faz uma promessa, aparece a Abraão em forma teofânica, e ele faz uma promessa. Agora Abraão, como Abraão primeiro ele convocou Abrão, que Abrão saísse da tua terra, saísse do meio dos teus parentes, saísse da casa do teu pai. Agora Abrão obedece o chamado de Deus, e Abrão está na tenda agora. Agora Deus aparece a Abrão, e Deus faz uma promessa e manda que Abrão olhasse para o céu e contasse as estrelas. A Bíblia vai nos dizer que Abrão agora ele começa a olhar para o céu. Creio eu que Abrão começa a olhar para o céu e começa a contar as estrelas, dizer: mas Senhor, não tem como contar as estrelas, são muitas estrelas. Deus vai dizer para Abrão: assim será a sua semente, assim será a sua descendência, como as estrelas dos céus e como as areias do mar será a tua descendência. A Bíblia vai nos dizer que Abraão morre, e nasce-se a geração de Isaac. E a geração de Isaac nasce e anda nos caminhos do seu pai. E agora Isaac morre e vem a geração de Jacó. E nos tempos de Jacó, agora na época de Jacó, agora confirma, agora acontece a profecia que Deus tinha revelado, ou a promessa que Deus tinha feito a Abrão. Quando Jacó, ele se encontra agora no vale de Jabó, Jacó agora ele se encontra lutando com Deus. A Bíblia nos diz que Jacó lutou com Deus e Jacó prevaleceu. Irmão, eu fico olhando para esta palavra, como é que um homem que luta com Deus, um homem vai prevalecer lutando com Deus, se Deus é imutável, se Deus é todo poderoso, se Deus não perde guerra, não perde batalha para ninguém. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Oséias, no capítulo 12, no seu verso 4, o que fez Jacó, o que fez Israel vencer a sua batalha, foi as tuas lágrimas, foi a sua humilhação diante do Senhor. Porque Deus, quando Ele olha para um crente, Ele vê as tuas lágrimas. Deus, quando Ele olha para um crente, Ele vê a tua humilhação. Deus, Ele não rejeita as suas lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no livro de Salmos, capítulo de número 56, que o Senhor, Ele tem um odre. No verso 8, o Senhor, Ele recolhe todas as nossas lágrimas e Ele deposita sobre aquele odre. Porque Deus, Ele não resiste ver um crente chorando. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Salmos, capítulo 51, e o verso 17, que um coração contrito e um espírito aquebrantado diante do Senhor, o Senhor o não rejeita. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, que o Senhor é quem enxugará as nossas lágrimas dos nossos olhos. Uma lágrima, ela não consegue segurar Deus. Quando Deus, Ele vê um crente de joelho, irmãos, Deus, quando vê um crente derramando as tuas lágrimas, Deus, Ele move os céus, Deus, Ele move a terra, Deus, Ele move montanha, para ir até esse crente entregar a tua resposta. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele luta com Deus.
E a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele passa o dia todo lutando com Deus. E quando é o entardecer, o Senhor diz para Jacó: me diz o que tu queres. E Jacó vai dizer para o Senhor: me dá a tua bênção, me dá a minha bênção e eu te soltarei. E Deus agora ele vai mudar a história de Jacó. Deus agora ele vai cumprir a profecia que ele tinha feito lá em Gênesis capítulo 15, na vida de Abraão. Deus vai cumprir na vida de Jacó. Agora vai dizer: seu nome não será mais Jacó, sim será Israel. Ou que seja Jacó na Bíblia, quando nós vamos olhar o nome de Jacó, vai significar tudo quanto é tipo de coisa que não presta, mentiroso, trapaceiro, tudo quanto é nome que não presta. Mas agora Deus vai dizer: seu nome agora na terra não vai ser mais mentiroso, não vai ser mais trapaceiro, mas vai ser sim nação santa, povo eleito do Senhor. E a Bíblia diz que agora passa-se a geração de Jacó e entra a geração de José. E nos tempos de José, a Bíblia vai nos dizer que o povo desce para o Egito. Todos nós sabemos da história, quando José se torna governador, o povo agora, os filhos de Israel, desce para o Egito. E a Bíblia vai nos dizer que agora o povo ali no Egito, José morre. O rei Faraó que reinava na época de José também morre. E vai se levantar um outro rei agora. E vai se levantar um outro governador no lugar de José. E a Bíblia vai nos dizer que esse rei e esse governador que se levanta agora, ele não conhece a história de Israel, ele não conhece a história dos filhos de Israel, e agora eles começam a ver que Israel começa a crescer no Egito, Israel começa a se multiplicar no Egito, Israel começa a se tornar grandes, e eles começam a temer, e eles começam a ficar com medo. Então eles levantam agora e fazem ali uma reunião e fazem um decreto para que matasse todos os meninos homens que nascessem naquela época, para que caso os homens não crescessem, e quando os inimigos viessem lutar com o Egito, Israel não se unisse. E a Bíblia vai nos dizer que o povo começa agora a ser humilhado, a massacrado por Faraó. E a Bíblia vai nos dizer que o povo começa a ser escravizado. Então o povo lembra-se de Deus e começa a clamar a Deus. E Deus agora ele levanta um libertador. Deus levanta Moisés, a qual liberta o povo de acerca que estava 430 anos sendo escravo ali. E Deus agora vai levantar Moisés e vai libertar aquele povo, e eles vão começar a andar pela terra, pelo deserto, a destino, a terra prometida que Deus o tinha prometido para eles. A Bíblia vai nos dizer, e se nós olharmos algumas histórias, alguns historiadores vai nos dizer também que Israel, eles tinham cerca de 60 a 90 dias para possuir a terra prometida, mas por causa da dureza do seu coração, por causa da desobediência, eles rodaram cerca de 40 anos no deserto, para depois entrar na terra prometida. Observando na Bíblia, nós vamos ver que Josué agora começa a liderar no lugar de Moisés, quando Moisés morre. No capítulo 1 de Josué, nós vamos ver Deus convocando Josué e dizendo para Josué: meu servo Moisés morreu, é morto. Agora eu te ponho como líder de Israel. Seja forte e corajoso, porque você colocará este povo na terra prometida. Você guiará este povo até a terra prometida. Mas Deus falou algo para Josué: seja forte e corajoso, e somente anda na minha palavra, obedeça os meus estatutos, obedeça a minha lei, obedeça os meus mandamentos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que na época de José, o povo possui a terra prometida. E a Bíblia vai nos dizer que agora Josué, ele foi um grande líder,
E quando nós olhamos para algumas histórias, nós vamos ver também que Josué, ele foi um grande líder de Israel. Mas a única coisa que Josué ele não fez foi deixar um sucessor. E a Bíblia vai nos dizer que quando agora Josué morre, o povo ele fica sem líder em Israel. E aqui que eu quero entrar na minha mensagem. Quando Josué agora morre, o povo não tem quem o lidera agora. E a Bíblia vai nos dizer que por causa do povo não ter um líder, por o povo não ter alguém que lidera eles, a Bíblia vai nos dizer que o povo agora começou a cada um fazer o que queria. Cada um fazer aquilo que quis. O povo começa agora a tomar decisões fora da presença de Deus. A Bíblia nos diz que o povo agora começa, os homens casar com mulheres estranhas que serviam deuses pagãos, as mulheres casar com homens que serviam deuses pagãos, e a Bíblia vai nos dizer que por causa agora do povo começar a virar as costas para Deus, o pecado começar a entrar dentro de Israel, o pecado começar a tomar conta de Israel, e o povo se afastando de Deus. Então Deus olha lá do céu e Deus vê que o povo agora está virando as costas para ele. Deus agora arma um plano. Deus agora, porque Deus ele não queria perder Israel, porque Deus ele fez uma promessa, ele fez uma aliança com Noé quando baixou as águas do dilúvio. Deus falou para Noé: Noé, nunca mais eu destruirei a terra. E a Bíblia nos diz que agora Israel está distante de Deus, Israel está voltada ao pecado, Israel está voltada à idolatria, Israel está voltado àquilo que não presta, que não agrada aos olhos do Senhor. Então Deus agora levanta uma nação para oprimir Israel. Deus agora levanta um povo, uma nação inimiga, os mesopotâmios, para escravizar Israel novamente. E uma coisa é Israel ser escravo no Egito, e outra coisa é Israel ser escravo dentro da sua própria terra. Uma coisa é o crente ser escravo lá fora, no mundo, e outra coisa é o crente ser escravo dentro da igreja. E me desculpe, meus irmãos, eu dizer, mas nós vivemos uma geração hoje em que nós mais vemos é pessoas escravizadas dentro da igreja. O que nós mais vemos hoje é pessoas que não têm mais força, sendo escrava do inimigo dentro da igreja, porque estão virando as costas para Deus, até mesmo dentro da igreja. Israel era uma nação santa, Israel era uma nação eleita, uma nação que Deus escolheu para ser os seus adoradores, mas agora eles estão virando as costas para Deus, e Deus levanta o inimigo para escravizar. E nós vemos em uma geração que está sendo escravizada pelo diabo. Nem todos, meus irmãos, Deus tem o seu remanescente, mas em muitos lugares que nós passamos, nós vemos uma geração que está sendo humilhada, escravizada pelo inimigo dentro das igrejas. Quem estuda a história da igreja vai entender que a história inteira da igreja nunca se houve uma geração tão fraca de oração, de se aproximar de Deus, igual está vendo agora. Quem olha para a história da igreja vai ver que nunca se houve tantas depressão dentro da igreja igual está vendo agora. Nunca se houve tanta opressão, tanta maldade dentro das igrejas igual está vendo agora, porque estão parando de orar, estão virando as costas para Deus, estão abandonando os caminhos e os preceitos de Deus. Mas eu vim trazer uma palavra para você esta noite, você que está na presença de Deus, você que anda nos caminhos do Senhor, você que obedece à palavra de Deus. Pode o inimigo se levantar, pode querer te oprimir, pode querer parar você, pode querer fazer você desanimar, mas se você está conectado com o céu, o diabo ele se levanta, mas se levanta para cair. Ainda que nós vivemos uma época em que o inimigo está querendo oprimir a nossa geração, mas nós temos ainda pessoas remanescentes que estão de joelho, e o crente, quando ele está de joelho, o diabo não permanece de pé.
O crente, quando ele está de joelho, o inimigo ele não permanece de pé tentando, não permanece de pé na vida do crente. Israel agora começa a ser escravo dentro da sua própria terra, dentro de Canaã. Israel, que era para ser a nação mais abençoada da terra, Israel, que era para ser o povo mais abençoado da terra, agora está sendo envergonhado pelos teus inimigos, está sendo envergonhado pelas nações vizinhas que estavam ao seu redor. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele levanta agora a nação de Mesopotâmia para oprimir Israel. E a Bíblia vai nos dizer que há cerca de 4 anos, há cerca de 8 anos agora, a Mesopotâmia oprimiu Israel. E quando agora Israel, ele não aguentava mais ser oprimido, Israel lembrou do Deus que ele servia, do Deus dos antepassados, do Deus que tinha tirado eles lá do Egito. Que a Bíblia vai nos dizer que agora Israel, sendo escravo, Israel volta a clamar ao Senhor novamente. E quando Israel volta a clamar ao Senhor, Deus levanta um juiz por nome de Otiniel. Otiniel, ele agora é juiz de Israel, e ele liberta o povo de Israel da mão dos mesopotâmios. Mas a Bíblia vai nos dizer que Israel volta a pecar novamente, e Deus agora entrega Israel nas mãos dos moabitas. E quando Deus entrega Israel na mão dos moabitas, a Bíblia nos diz que Israel volta a clamar ao Senhor, e Deus levanta Euda. E quando Deus levanta Euda liberta o povo das mãos dos moabitas. E quando Israel está bem, Israel volta a pecar de novo. E a Bíblia vai nos dizer que agora Deus entrega na mão dos filisteus. E quando agora os filisteus começam a oprimir Israel de novo, Israel volta a cair de novo, irmão. Israel volta, parece que Israel gostava de pecar. E a Bíblia vai nos dizer que agora quando Israel cai, Deus levanta o juiz Sangar. E assim por sucessivo, irmãos, Israel cai e Deus levanta Débora. E a Bíblia vai nos dizer que na época de Débora, quando Deus levanta Débora, o povo de Israel, eles começam a enriquecer. O povo de Israel começa a se tornar um povo próspero novamente na terra. O povo de Israel por 40 anos, agora eles é uma nação que trazia exemplo, uma nação exemplar ali naquela época. Mas a Bíblia diz que Israel voltou a pecar e a se desviar do Senhor novamente. Então Deus agora levanta os midianitas para perseguir Israel. Os midianitas e os amalequitas. E na época dos midianitas e na época dos amalequitas, a Bíblia vai nos dizer que a coisa começou a estreitar, que nem diz o outro, negócio começou a ficar feio, porque a Bíblia vai nos dizer que os midianitas começou a oprimir Israel de uma tal maneira. A Bíblia nos diz, agora Israel, ele está nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que agora, quando Israel começava agora a plantar, os midianitas subiam em Israel e possuía tudo que Israel tinha plantado. E a Bíblia nos diz que os midianitas, os amalequitas subiam em Israel, tomava tudo que Israel tinha plantado, tomava os seus bois, tomava os seus jumentos, tomava as suas ovelhas. E Israel agora começou a decair. A Bíblia diz que Israel começou a empobrecer por causa desta situação, porque quando Israel plantava, os midianitas esperavam a colheita, e os midianitas vinham e limpavam tudo. E a Bíblia nos diz que os midianitas não vinham como um bando, a Bíblia não diz que os midianitas vinham como um grupo, a Bíblia diz que os midianitas vinham como enxames, como gafanhotos, vinha de toda contexto
até parte e possuía tudo que Israel tinha plantado. E a Bíblia vai nos dizer que agora, por causa disso, Israel foi empobrecendo, Israel foi decaindo, Israel foi enfraquecendo. E por causa disso agora, os homens de Israel, os valentes, os guerreiros de Israel, começou a fazer cavernas para si, começou a fazer covas, começaram a se trancar dentro de casa, começaram a se esconder, por causa da vergonha que Israel estava passando agora. Os guerreiros, os homens, começou a correr, entrar dentro de caverna. Interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esta palavra, enquanto os homens estão se escondendo, Deus ele está em silêncio. Os midianitas, amalequitas oprimindo Israel, e Deus ele está em silêncio, porque Deus, quem sabe, até queria levantar alguém, mas Deus não pode levantar quem está na caverna, Deus não pode levantar quem está escondido, Deus não pode levantar quem está se escondendo. Observamos na Bíblia Sagrada que quando Deus ele chama Elias, que Elias ele vence Jezabel, Elias sobe ao Monte Carmelo, Elias ele se esconde dentro de uma caverna. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Deus ele aparece para Elias e diz: Elias, o que tu está fazendo aí dentro desta caverna? Ou que seja, caverna não é lugar para homem que tem chamado de Deus, caverna não é lugar para homem que Deus o chamou. A Bíblia nos diz que os homens de Israel começaram a se esconder, a se acovardar, a ficar com medo, a fugir todo mundo. E a Bíblia nos diz que agora Israel ele volta a clamar. E agora Israel ele volta a orar, a buscar a Deus novamente. E Deus agora, quem sabe, olhando lá de cima, Israel clamando, e os homens de guerra todos escondidos, e os homens de guerra todos acovardados, todos com medo dentro das suas casas, dentro das tuas cavernas. Deus agora começa a olhar e procurar alguém para que ele possa levantar. Deus começa a procurar um homem para que ele possa levantar, para libertar Israel das mãos dos midianitas. E a Bíblia vai nos dizer que agora Deus olha e Deus vê Gideão. E quando Deus vê Gideão, Deus manda o anjo do Senhor a falar com Gideão. E o interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a história de Gideão, a Bíblia vai nos dizer que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ou que seja, lagar, se nós formos estudar, lagar ele não é lugar apropriado para malhar trigo. Se nós formos olhar para as histórias, nós vamos entender que lagar, ele é um tanque, ele é lugar apropriado para fazer o vinho, para macetar a uva para fazer o vinho. E a Bíblia nos diz que Gideão estava ali dentro, Gideão estava ali no lugar, ali dentro daquele tanque, malhando trigo para modo de se esconder dos midianitas. Ou que seja, agora Deus olha para Gideão e Deus vê um homem corajoso agora, ainda que todo mundo estava correndo, ainda que todo mundo estava se escondendo, ainda que todo mundo não queria, mas Deus olha e diz: alguém lá malhando trigo, alguém guardando o que era dele e olhando, dizendo: o que é meu inimigo não pega, o que é meu inimigo não toma, o que é meu adversário não vai tomar. Alguém ali, mesmo que não estava no lugar adequado, mesmo que não estava no lugar apropriado, mas estava dizendo: o que está na minha mão, o inimigo não toma. Nós vamos ver um homem valente, um homem corajoso. E eu vou dizer algo para vocês: Gideão não estava contente não, e Gideão não estava feliz, porque a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Gideão, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olha para o anjo e fala: e como é que o Senhor é comigo? Como é que o Senhor é conosco, se sobreveio todo esse mal? Como é que o Senhor é conosco, se todo esse mal sobreveio sobre nós? Cadê o Deus que nos tirou lá do Egito? Cadê o Deus que fez aquelas promessas para nós? Cadê o Deus que prometeu para nós coisas grandes? Agora nós estamos sendo oprimidos nas mãos dos midianitas. E a Bíblia vai nos dizer
que Deus agora, Ele fala com Gideão. O Senhor olhou para ele e disse: vai-te nesta força, porque eu serei contigo. Meus irmãos, aqui revela um chamado de um homem, porque não importa a situação a qual nós estamos vivendo, não importa o cenário a qual nós estamos vivendo, mas quando nós levantamos a nossa cabeça, quando nós erguemos a nossa cabeça, e nós colocamos o Senhor sobre a nossa frente, e nós não demos lado para o inimigo, e nós não demos lado para o adversário, e nós não se amedrontamos, não se acovardamos, nós podemos ir em frente, que o Senhor é conosco. O Gideão agora está vivendo aquele cenário, Gideão agora está vivendo aquele momento, achando que Deus tinha até se esquecido dele, achando que Deus tinha até se esquecido de Israel, achando que Deus já não estava mais se importando com Israel, mas Deus, Ele estava de olho, Deus estava vendo o clamor de Israel, e Deus estava esperando a oportunidade para levantar alguém, para levantar um homem forte, corajoso, para dominar, para liderar Israel. E Gideão, quando olha para a sua situação e olha para o chamado de Deus, Gideão vai dizer: mas meu Senhor, como é que eu irei liderar Israel? Como é que eu serei líder de Israel, se a minha família é a mais pobre de Manassés, e além da minha família ser a mais pobre, eu sou o menor de Manassés, eu sou o menor da minha família? Mas Deus vai dizer: somente vai-te nesta tua força, porque Deus não olha, meus irmãos, para a tua condição, Deus não olha para a tua aparência, Deus não olha para o que você tem, Deus não olha para os teus bens, para o que você possui. Você pode não ter nada, quem sabe você chegou aqui esta noite dizendo: meu Deus, mas eu não tenho nada, a situação que eu estou vivendo não está adequada. Quem sabe você chegou até desanimado, falando: não foi eu que Deus chamou, não foi eu que Deus escolheu, não foi eu que Deus convocou. Mas Deus está dizendo para alguém esta noite: somente vai nesta tua força, somente prossiga-te nesta tua força, porque Deus é contigo. Quem sabe você está olhando e está dizendo: mas não é eu não tenho capacidade. Deus capacita. Quem sabe você está dizendo: mas não é eu, meu Deus, eu não tenho condições. Deus te dá condições. A Bíblia diz que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Quem sabe você chegou aqui esta noite até mesmo desanimado, querendo abandonar tudo, dizendo: eu não vou mais prosseguir, eu não vou mais continuar, porque eu não tenho mais condições, desacreditado de você mesmo. Porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver que Gideão agora, ele está desacreditado dele mesmo, ele está desacreditado das promessas de Deus, porque ele não acredita quando o anjo aparece para ele e diz que o Senhor era com ele. Ele fala: não, é impossível, isso aí pode ser alguma mentira, alguma outra coisa, mas como é que o Senhor é comigo, como é que o Senhor é conosco nessa situação que nós estamos vivendo? Mas eu quero dizer para você esta noite: não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você está andando, mas se você estiver na direção de Deus, se você estiver caminhando com o Senhor estará contigo. Não importa a qual é a situação da sua vida, o Senhor é contigo. O Senhor é quem te chamou, o Senhor é quem te escolheu. O Senhor tem grandes promessas para as nossas vidas. O Senhor não nos tirou da onde que nós estávamos e não colocou nós dentro de Israel simplesmente para nós ficarmos dentro da igreja, até mesmo simplesmente para nós ficarmos sentados até mesmo.
O Senhor não nos tirou, nós muitas das vezes, muitas pessoas do mundo, do lamaçal do pecado, das drogas, para nós chegarmos e começarmos até mesmo a duvidar das promessas de Deus. Se Deus te chamou do pecado, se Deus te chamou de lá, e se você está aqui dentro desta noite, ouvindo esta palavra, é porque o Senhor está falando mais uma vez contigo. Levanta a tua cabeça e vai em frente, porque enquanto tu estiver andando na minha palavra, eu serei contigo. Enquanto tu tiver compromisso comigo, eu terei compromisso contigo. Enquanto tu for obediente a mim, eu serei o teu Deus. Enquanto tu estiveres caminhando na minha presença, eu serei o teu Deus e tu serás os meus filhos. Não duvida do que o Senhor te chamou. Não duvida do que o Senhor fez. Porque muitas das vezes, tantas profecias que o Senhor tem feito para as nossas vidas, tantas promessas que o Senhor tem falado para nós, e muitas das vezes nós endurecemos os nossos corações, mas é tempo de nós levantarmos as nossas cabeças, é tempo de nós olhar para o alvo, é tempo de nós olhar para o Senhor, é tempo de nós dizer: eis-me aqui, Senhor, igual Isaías, quando Isaías levantou como profeta, quando Deus levantou o profeta Isaías, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6 do profeta Isaías, que Deus olha para a terra e Deus diz: e agora quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para liderar, para profetizar sobre esta nação de Israel. Erga a tua cabeça e seja forte, seja corajoso, porque Deus ele não chama homens covardes, mas Deus chama homem corajoso. E se Deus te chamou você, é porque Ele acredita que você é corajoso, você é corajosa na presença dEle, é porque Ele acredita que você pode na presença dEle, porque a Bíblia diz no livro de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu começava a estudar esse tema, hoje Deus falava muito forte comigo, porque tem vezes que nós se deparamos com situação, que nós parecemos com Jeremias, porque a Bíblia diz que quando Deus chamou Jeremias, Jeremias olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas Deus diz: não diga que tu és uma criança, porque eu serei contigo, eu colocarei as palavras na tua boca. E a Bíblia vai nos dizer que Gideão, ainda o anjo do Senhor aparecendo para ele, o anjo do Senhor confirmando as promessas sobre a vida dele, Gideão agora ainda vai continuar duvidando. Gideão vai dizer: Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, eu vou entrar dentro da minha casa, eu vou pegar um bolo, eu vou pegar um caldo e eu vou trazer aqui, e se é tu mesmo, tu vai receber a minha oferta. A Bíblia nos diz que assim foi feito. Gideão entrou e Gideão pegou um bolo, fez um bolo e trouxe um caldo e colocou sobre ali, e o anjo do Senhor estendeu o cajado, e naquele cajado subiu uma língua de fogo e consumiu o que Gideão tinha feito, tinha trazido. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Gideão ainda continua duvidando do que Deus tinha prometido para ele, porque Gideão agora vai dizer: Senhor, mas se é tu mesmo, eu vou colocar este velo aqui, e eu vou colocar este velo para o lado de a banda dele para o lado de cima. Se esta noite serenar e o orvalho não cair em cima deste velo, só cair em volta deste velo, eu saberei que é o Senhor que está comigo, eu saberei que é o Senhor que me convocou. Mas Deus diz: assim seja feito a tua fé. E Gideão, meus irmãos, ele fez conforme o Senhor lhe ordenou. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele honrou a Gideão. E Deus, depois de Gideão acreditar, depois de Gideão ter a certeza que era Deus que estava chamando, a Bíblia nos diz que que Gideão agora une todos os homens de Israel, começa a convocar
os homens de Israel para ir para a guerra, começa a convocar os homens de Israel para ir para a batalha, e a Bíblia vai nos dizer que Deus agora era com Gideão, e Deus diz para Gideão: Gideão, somente vai contigo os homens corajosos, os covardes, os medrosos, vai voltar para trás. E a Bíblia nos diz que volta, meus irmãos, a cerca de 10.000 para trás. A Bíblia nos diz que Deus ali continua direcionando Gideão, porque Deus, quando Ele chama, meus irmãos, Deus, quando Ele convoca, Deus, Ele te direciona, Deus, Ele te guia, Deus, Ele é contigo, Deus, Ele vai te instruir, Deus, Ele não deixa um filho dele desamparado. Eu peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza. E eu vim com a palavra de Deus para você essa noite. Eu não sei qual é a maneira que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Quem sabe hoje você vive um período que Gideão estava vivendo. Quem sabe você hoje não acredita mais no que Deus te prometeu. Quem sabe você hoje não acredita mais no que Deus te falou. Quem sabe há muito tempo Deus te fez uma promessa, mas você, quem sabe, tem deixado esta promessa. Quem sabe você tem parado de confiar nesta promessa. Quem sabe você tem desistido desta promessa. Mas eu quero dizer para você esta noite que Deus, Ele está te restituindo nesta noite. Deus, Ele está trazendo novamente sobre o teu coração esta promessa. Está dizendo: eu serei contigo, não importa o cenário que tu está vivendo. Quem sabe você está dizendo: mas para mim não tem mais jeito, esta profecia, esta promessa não é para mim. Mas eu quero dizer para você: o Senhor está te fortalecendo esta noite, o Senhor está te enchendo de esperança, o Senhor está dizendo para alguém esta noite: somente esteja de bom ânimo e vai em frente, porque eu serei contigo, eu te guiarei por onde tu andares, por onde tu passares, por onde tu caminhares, eu serei o teu Deus. Vamos fazer uma oração. Eu já vou estar voltando a palavra ao pastor. Curva sua cabeça. Quem sabe não era esta a palavra que você queria ouvir, mas tenha uma certeza que Deus, Ele nunca vai te abandonar. Curva sua cabeça, liga teus pensamentos no céu. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, se colocamos, ó Deus, diante da tua presença, Pai. Aqui está, ó Deus, a tua igreja, ó Pai amado. Aqui, ó Deus, os teus filhos, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai. Eu não conheço, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus que sabe, o Senhor é um Deus que conhece, ó Pai. O Senhor é um Deus que tem sondado o íntimo e o profundo da tua igreja, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha fortalecendo, ó Pai. O Senhor ajuda, Pai, nos momentos difíceis, ó Pai, nos momentos de dificuldade, ó Pai, nos momentos, ó Deus, que até mesmo tem pensado que já não tem mais jeito, que já não tem mais solução, ó Pai, mas nós cremos pela tua palavra, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem dá a última palavra, ó Pai. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado, ó Pai, para grandes coisas, Deus. Eu peço, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai, que o Senhor renova teus filhos, ó Pai. Aquele, ó Pai, quem sabe se encontra fraco, desanimado, ó Pai, seja o Senhor a tocar, ó Pai, a encher, ó Deus, do teu Espírito, ó Pai, a encher de ânimo, ó Pai, de gozo, de alegria, Deus, a repreender, ó Pai, as obras do diabo, a repreender, ó Pai, a fúria do adversário, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, a jogar, Pai, as enfermidades por terra, Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero voltar a palavra ao pastor, e assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam o Senhor.